Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos continuar a nossa lição, a lição de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Nós vamos falar de acordo com os nossos tópicos e também estudaremos a respeito da leitura que está em Esdras, capítulo 5, Ageu, capítulo 1 e Zacarias, capítulo 4. Estas são a leitura bíblica em classe. Vamos para o nosso comentário? Vamos lá. A reconstrução, porque já foi construído no tempo de Salomão, houve a construção do templo de Salomão, foi derribado por Nabucodonosor e agora sendo reedificado por Zorobabel. Por isso a menção do nome ser templo de Zorobabel e não mais templo de Salomão. Então, naquele tempo, as pessoas mais antigas, mais idosas, que chamamos de velhos, eram as pessoas que viram o templo de Salomão. Essas pessoas, quando foram reconstruir o templo, eles ficaram com saudosismo, que isto atrapalhou muito o seu sentimento, porque eles ficaram tristes, choraram muito. E estes velhos haviam, com este saudosismo, de certa forma, atrapalhando a obra de Deus. Mas Deus também tem os jovens. E os jovens não viram a primeira casa. Os jovens não têm saudosismo. Os jovens só vê a casa atual. Então, para os novos, os jovens que nunca viram o templo de Salomão, eles estavam vivendo um sonho de uma nova realidade. Glória a Deus. Então, eles vão se alegrar. Deus vai usar de uma forma tão especial, como usa também os jovens de hoje nas nossas congregações, porque a maioria são fruto do nosso trabalho de evangelismo, quando nós trazemos para a igreja e fazemos também a matéria ensinando a respeito de Cristo dentro da sala de aula, ok? Então, nós devemos investir nos jovens, porque os jovens, eles não viram a glória da primeira casa, e eles não têm um saudosismo. Então, os jovens estão interessados nos seus sonhos, nos seus projetos, e não têm saudosismo. Eles não viram Salomão e nem a casa de Salomão. São os Josués atuais. Eles não viram a casa na primeira glória. Eles estão vendo a casa atual. Há crentes com muito saudosismo que vê o templo atual da sua igreja, mas que o pastor que antecedeu ou que ele veio de uma outra denominação, ele tem saudade de lá. E isto não é muito bom. Por quê? Porque vai ser problema. E nós que somos líderes de igreja, nós temos que ganhar almas e não viver pela vaidade, ok? E não viver pela vaidade. Como assim? Atrás de crentes de outras igrejas para poder encher as nossas igrejas. Nós precisamos de fazer evangelismo e ganhar pessoas que são fruto do nosso choro, das nossas orações e dos nossos evangelismos. Então, versículo 12. Muitos sacerdotes levitas já velhos, que viram a primeira casa, choraram ao ver a situação atual. Então,
Muitas pessoas que têm saudosismo, a maioria delas que dão problema, são aquelas que vêm de outras denominações, que não são fruto do nosso trabalho, que são fruto de divisão. E quem divide uma obra e vai fazer uma obra ali, aquela obra que foi dividida, será dividida 7 vezes. Ele vai se alegrar porque vai haver um aumento, porque a igreja vai aumentar, mas vai aumentar para dividir 7 vezes. Então, devemos investir nos jovens, nos que são fruto do nosso evangelismo. Nós não precisamos ser proselitista como muitos. Então, muitas pessoas vêm como um macaco velho, querendo dividir a obra de Deus. São raposas. Porque se essas pessoas que vêm de outras igrejas para estar conosco, se elas fossem fiéis, elas não teriam saído destas suas igrejas. Se elas fossem fiéis aos seus líderes, mas teve problema. Então, não saia de suas igrejas. E se recebeu alguém, lá na frente, muito difícil não acontecer, eles pisarem em cima dos seus líderes e da obra, falar mal, pois eles fizeram isto com seus pastores lá atrás, eles fizeram isto com os que se congregaram com seus líderes lá atrás, pois eles fizeram com aqueles que estavam servindo antes de você. Temos que ter muito cuidado com o saudosismo de muitos hoje que estão na igreja. Os jovens são fruto de discipulado, porque ele aprendeu que você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Ele aprendeu que você tem a unção de Deus. Deus está em você. Então, ele crê no seu chamado, no seu ministério. Então, ele não vai questionar jamais a sua liderança, porque foi você que ungiu, foi você quem o batizou, foi você quem instruiu. E é muito difícil, neste particular, um líder não ser amado. Mas quando o líder não é amado, tem um problema grande, porque ele vai ser perseguido, como aconteceu com Davi. Embora ele fosse o amado e o Saul fosse o líder, o amado foi perseguido. Então, esses não vão enxergar os do saudosismo, mas os jovens, eles vão sim estar junto com a sua liderança. Porque esses que estão distantes, que vieram, eles não vão enxergar a obra que você faz, a obra de Deus. Por isso que temos que ter paciência, fazer discípulos e não admiradores. Porque os que fazem discípulos, os discípulos permanecem. Permanecem mais do que o próprio da casa. Ou um irmão, um primo, tio. Os discípulos permanecem. Porque aqueles que vêm só por causa do saudosismo, ou melhor, por ser admiradores, eles vão reclamar, porque lá na frente vai dizer, não, esta obra está muito diferente com a que eu vi aquela primeira, da primeira casa, da primeira glória. Porque eles não vão ver em você a glória de Deus atualmente, como estava na construção de Zorobabel, feita de pedra e de madeira. Os jovens vão fazer este que vocês ganharam para Cristo e discipulado. É este que Deus vai movimentar e fazer um barulho tão imenso, tão grande, que vai calar a boca dos murmuradores, daqueles que têm saudosismo, daqueles que estão chorando, murmurando. Deus vai levantar muitos na sua igreja, por ser fruto do seu trabalho, e o barulho vai ser tão grande que vai cobrir os murmuradores, o grito dos murmuradores. Então os jovens vão fazer barulho tão grande de júbilo pelo teu ministério, que vão encobrir todas as murmurações
até mesmo daqueles que são mais velhos. Versículo 13. O povo não discernia as vozes, porque muitos ouviam as vozes de longe, e os barulhos não eram discernidos. Por quê? Porque nós temos que fazer filhos na fé, das nossas entranhas, como Abraão tinha o filho da promessa. Não veio Ismael, mas esse não era o da promessa. E depois veio Isaac. Então, pacientemente, temos que produzir filhos como Isaac. Legítimo. Fruto de oração, de choro, de pregação. Fruto que você estende a mão para salvar da boca do leão, das mãos do urso. Temos que fazer a obra de Deus sem proselitismo. Temos que trazer pessoas fruto do nosso trabalho, do nosso ministério. O povo daquela época de Zorobabel, os murmuradores, não temos prata e nós não temos ouro. Só temos pedra, e da mais queimada, e outras enterradas. Mas Ageu, usado por Deus, diz, o profeta do ânimo, de Deus é a prata e o ouro, diz o Senhor. Ageu estava dando uma ajudinha, dizendo, Deus diz, meu é o ouro e a prata. Deus só não vai dar agora para vocês, mas para que vocês consigam ouro e prata, Deus está lhe dando primeiro pedra para poder você fazer o certo. Glória a Deus, com as pedras. Então, Deus não está dizendo que meu é o dinheiro. O dinheiro é humano, está no nosso bolso. O dinheiro é do sistema, o dinheiro é até dinheiro. O dinheiro está na corrupção, mas Deus tem ouro que valoriza o dinheiro. Eles queriam ouro, Deus não quis dar, deu pedra e madeira. Vai depender do que você vai fazer com as pedras. Vai começando com o altar, depois vai para o templo, poderás receber ouro. Glória a Deus. Você é capaz de fazer o que com as pedras que Deus tem lhe dado? De acordo com o que você faz com as pedras, Deus vê a capacidade, se lhe pode dar mais. A um ele deu 1, a outro ele deu 3, e a outro ele deu 5. Quem não sabe produzir, até o que tem será tomado e dado àquele que tem mais. Glória a Deus. Então, como é possível um templo de pedra ser maior do que o templo de Salomão de ouro? Muito diferente do templo de Zorobabel, que só tinha pedra. Deus é quem consola. A glória da última casa será maior do que a primeira. Porque a primeira, a arca, na tampa, tinha querubins. Naqueles dias de ouro do templo de Salomão, havia tanto ouro, irmão, que a Bíblia diz que a prata era tido como nada, por causa do valor, da quantidade do ouro ser de aquisição fácil. Havia tanto ouro que a prata era tido como nada. Nesse tempo a arca foi destruída. Deus também já não queria mais aquela arca. Deus permitiu que ela fosse, porque vai chegar uma arca em pessoa, de carne e de osso. Esta arca não é impostora, porque se ela chegasse e tivesse uma outra lá dentro do lugar santíssimo, a arca em pessoa, o Filho de Deus, seria impostor, porque já havia uma arca. Então, como é que há duas arcas? Então, foi proposital que uma desaparecesse, porque vinha uma original, do lugar santíssimo original, celestial, e iria adentrar
nesta terra, no lugar santíssimo, tipo do lugar santíssimo celestial. Então Deus não queria mais esta arca. Por quê? Porque a arca em carne e pessoa ia entrar lá, andando e caminhando. Até o diabo quis destruir aquela arca andando e caminhando. A arca também foi alvo de Satanás, a arca em pessoa. Porque quando Satanás disse para a arca, lança-te embaixo, ele queria destruir a arca, ele queria despedaçar a arca, lança-te daqui abaixo. Os homens também, em pecados, davam soco na arca. Esta arca é Jesus. E o juízo do Pai sobre aqueles que cuspiram na arca. Judas havia vendido a arca por 30 moedas. E outros pegaram a arca e penduraram no madeiro. Anás e Caifás, sumo sacerdote da época, dependia da arca, mas eles desprezaram a arca e foi eles que mandaram arrebentar a arca. A arca da última casa não chegaria com 2 querubins. Agora lá vem uma pancada espiritualmente forte nos nossos corações. A arca da última casa não chegaria com 2 querubins na tampa, que é o propiciatório, mas estaria com 12 homens, andaria por todas as regiões da Galileia, e de todos os templos e tabernáculo, seria a mais importante de todas. Qual é o mais importante? Vindo dos templos e tabernáculos da Bíblia, desde Adão, tenda de Adão e Eva, tenda de Moisés, tabernáculo de Moisés, no caso, tabernáculo de Moisés com 6 peças, depois, templo de Salomão, tenda de Davi, templo de Zorobabel. Qual era o mais importante? O mais importante nesta lista era o templo de Zorobabel. Por quê? Porque não tinha Nabucodonosor. Talvez você ou nós pensássemos, era melhor o templo de Salomão, mas apareceu Nabucodonosor e levou todo o ouro. É melhor o templo de Zorobabel. Humilhai-vos perante o Senhor. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É melhor o templo de Zorobabel. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É melhor o templo de Zorobabel. Aquele que é rico se fez pobre. Humilhai-vos, humilhai-vos. Glória a Deus. Aquela arca do templo de Nabucodonosor, ou seja, do templo de Salomão, foi destruída, desapareceu da história. Se Jesus tivesse entrado no templo de Zorobabel, que era o templo de Herodes, naquela época, já havia uma arca lá dentro. Se não tivesse sido destruída, ou então haveria 2 arcas. Então Deus não pode ser impostor. Você é a arca verdadeira. Então essa sai e você entra. Jesus pode chegar na plenitude dos tempos, porque ele era a arca verdadeira e a cópia já não havia mais. Porque quando chega a verdadeira, Deus tira a cópia. Quando Deus colocou Jesus na terra, é porque já não tinha mais a cópia. Porque Jesus é a verdadeira arca. Não pode haver a original e a cópia. Só pode haver ou cópia ou original. Quando Jesus está no céu, coloca uma cópia na terra. Quando Jesus aparece na história, tira a cópia, porque a original vai estar no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Muitos vão querer puxar
para trás a obra que você faz. Porque muitos são murmuradores e vão dizer que a obra que tu faz não é igual ao que o pastor fulano de tal está fazendo ou fez. E vão fazer comparações. A primeira era maior, essa segunda é menor, os murmuradores. Esdra foi quem reedificou. Foi difícil para todos. Esdra envelheceu, porque ele chegou com 30 anos para reedificar. E passou 49 anos, 79 anos, envelheceu na obra. O Império Romano foi destruído. Por quê? Porque no ano... Deixa eu fazer um desenho aqui. Vamos lá? Vamos fazer um desenho. Ó. O Império Romano foi destruído. O templo de Zorobabel estava aqui. Ok? Templo de Zorobabel. Foi destruído lá na época depois de Cristo. No ano 70 da nossa era. Depois de Cristo. Foi destruído por quem? Por Tito, general romano. Só que lá atrás, lá em Esdra, Ciro fez uma profecia. Vocês vão ver. Presta atenção. É que, começando a história, versículo 3. No ano primeiro do rei Ciro, Ciro deu ordem para construir o templo. Então, Ciro deu ordem para construir o templo. Essa foi a primeira. Só que não havia nas mãos dos judeus a maquete ou o documento. Não havia a escritura, o modelo. Assim como Moisés tinha um modelo, Davi tinha um modelo. Moisés tinha um modelo para fazer o tabernáculo, Davi tinha para fazer o templo de Salomão. E Ciro, ele tinha, mas os judeus não levaram. Estava escondido numa cidade. E vocês vão ver o nome dessa cidade. Olha só, presta atenção. O primeiro rei Ciro deu ordem. E depois desta ordem, que não havia planta ainda nas mãos dos judeus, foi Dário, que vai dizer a altura, que vai dizer as medidas, é que vai chegar a 120 metros. Então ninguém pode mudar esse decreto. Este decreto aí, ninguém pode mudar este decreto. Por quê? Porque há uma profecia para quem destruir o templo de Zorobabel. Uma profecia de maldição. Por isso que no tempo de Jesus, Herodes não mexeu nas paredes, não mexeu, só por fora, por causa dessa profecia aqui, ó. Vamos lá? Ó, o rei Dário, Medo-Persa, estava decretando, dentro da sua profecia, a destruição do Império Romano. Já vem para cá, ó. No ano 70. Por quê? Porque a profecia era quem destruísse o templo. E quem destruiu o templo de Zorobabel? Império Romano. Certo? O general Tito invadiu e destruiu o templo de Zorobabel no ano 70. Então, o Império Romano vai se acabar. Porque ele destruiu esse templo. E aqui, o rei Dário profetizou a destruição desse Império Romano. Há muitos anos atrás. Vamos lá? Então, estava decretando a destruição do Império Romano no ano 70.
Então, quando Tito estava destruindo aqui, o templo de Zorobabel, de madeira e de pedra, ele estava automaticamente se destruindo todo o seu império. Então, ele estava decretando a sua própria desgraça, segundo a profecia do rei Dário. Porque ele disse o seguinte: quem destruir esse templo, que foi o caso desse que foi destruído lá atrás, no tempo de Zorobabel, e que no tempo de Jesus ele ainda existia, e que foi destruído na nossa era, depois de Cristo, no ano 70, pelo general Tito Romano. E a profecia era que quem destruísse o templo seria amaldiçoado, o seu reino seria cortado. Então, ele disse: quem destruir esse templo, que foi o caso do general Tito, o reino que destruiu se acabe. Então Dário profetizou que Roma seria destruída por causa de destruir o templozinho. De pedra, de madeira, vamos acabar com ele. Pois vai se acabar também o seu reino. As coisas de Deus serão realizadas na minha e na sua vida. Não é porque somos bonzinhos, mas é porque há um decreto. E Deus vai cumprir segundo a sua fidelidade. É um Deus fiel que tem decreto e que cumpre a sua palavra. Então será realizado, porque houve um decreto e Deus cumpre a sua palavra. Deus é fiel. Não tem nada a ver com o que nós vamos acrescentar na história. É Deus quem quer fazer. Deus disse que vai fazer e escolheu eu e você para ser o exemplo do projeto dele. Glória a Deus, porque há um decreto. Louvado seja Deus. Então, o decreto foi construir, mas tinha um rumo, tinha medidas. O desenho do templo de Zorobabel estava na cidade de Aquimetã. Então, alguém levou-o para lá. Deus vai levantar os samaritanos. Lembra da história dos samaritanos que possuíam a terra? Aí vem coisa boa. Os samaritanos que possuíam a terra, que houve até confusão, eles querendo adorar, e os judeus disseram: não, nós não queremos a ajuda de vocês. Então Deus levantou os samaritanos. Melhor, quando eu digo Deus levantou, é porque Deus permitiu que os samaritanos fossem para lá. Só que os samaritanos queriam adorar também, junto com os judeus. O que foi que aconteceu? Os samaritanos dizendo: deixa eu adorar com vocês. Está em Esdras 4:2. Os adversários ali são os samaritanos. Deixa nós buscar também a Deus. Foi desde esses dias que os samaritanos desejavam entrar no templo para adorar. Desde os dias de Esdras. Aí quando chega a mulher samaritana, ela é semente desse povo aqui, dos samaritanos, que foi originado lá no tempo de Esdras. Então, a mulher também queria adorar. O mesmo desejo há muitos anos, que os samaritanos queriam ir para o templo. Veja a história de Esdras 4, João 4, são equações, junte os textos. Esdras, capítulo 4, João, capítulo 4, a mulher samaritana e os samaritanos de lá, que são originados da semente. A mulher samaritana originária da semente dos samaritanos, com o mesmo desejo. Lá vem coisa boa, viu? E foi essa a discussão da mulher. João 4:25. Mas os judeus, até hoje, proselitista, porque é a raça pura, Deus não quer os demais, aquela questão toda. Os gentios, o Pedro disse: eu não posso comer, Senhor. Aquela questão dos animais que veio no lençol, mata e come. Então, os judeus proselitistas, muito diferente de Davi. Davi nunca teve o espírito de proselitista. Ele
Ele mesmo disse o seguinte: celebrai ao Senhor todos os moradores da terra. Cadê que é só os judeus? São todos os moradores da terra. Era esse o desejo. Um povo que viesse salvar os outros povos. Não era só um povo. Deus queria um povo para salvar outros povos. Os demais povos. Então, 434 anos depois, a mulher samaritana apareceu. E o desejo da mulher samaritana era também adorar no templo. A mulher samaritana foi originada daqui, dessa história de Esdras 4, onde deu origem aos samaritanos. Aí a gente tem culpa? Quando vai ler João capítulo 4, o mesmo capítulo de Esdras 4 é o capítulo 4 de João. Ninguém tem culpa, irmão. A história se repetindo, mas agora com solução. Ciro era gentil. Deus não levantou o gentil? Como é que Deus ia proibir o gentil de adorar a Deus? Se realmente tinha regras, se realmente tinha que adorar o único Deus com as regras que tinha Deus na sua lei. Se para comer o cordeiro na Páscoa tinha que circuncidar, então todos os gentios poderiam comer da Páscoa se eles circuncidassem. Tinha lei, tinha regra, só bastava crer. Então, Zorobabel não podia ser secretário. Tem pessoas que dizem: você não entra na minha igreja. Aqui tem uma placa, não pode entrar coxo nem cego. Só entra os palitosados. Nós não podemos arranjar desculpa para que outras pessoas não entrem na congregação. Então a mulher samaritana, veja uma revelação agora grande. A mulher samaritana, Jesus e o templo. A mulher queria adorar no templo. Aí Jesus aparece aqui, ó, entre o templo e a mulher. Jesus diz: eu sou maior do que o templo de Salomão. Glória a Deus. Jesus é maior do que o templo de Salomão. E ela estava diante do templo verdadeiro. E quando Jesus diz que é maior do que o templo de Salomão, e que os judeus nesta época proibiam os samaritanos de adorar, porque tinha um caminho que os samaritanos esquivavam, melhor, os judeus se esquivavam de ir para Samaria, entre a Galileia e a Judéia. Aí Jesus disse: não, tem que ir por esse caminho aqui, é necessário ir a Samaria. Então, o que foi que aconteceu? Ela creu em Cristo. Ela foi aos seus, isto é, aos seus irmãos samaritanos. Vocês não estão esperando desde o tempo de Esdras, samaritanos? Veja a pregação da mulher, irmão. Eu estou aqui mostrando no começo de Esdras até os dias de Jesus. Samaritanos, vocês não queriam ir para o templo? Eu achei quem é maior do que o templo que está em Jerusalém. Eu achei a Jesus. Venham adorar. Vocês não queriam adorar no templo lá de Esdras? Então estão esperando este momento? Pois venham adorar. Ela levou pessoas a Cristo. Achei o Salvador. Nem os judeus reconheceram a Jesus como os samaritanos reconheceram. O que os samaritanos queriam lá atrás aconteceu no capítulo 4 de João. No capítulo 4 de Esdras, eles queriam adorar. Zorobabel disse: não é só nós aqui mesmo. Aí Jesus entra na história, João capítulo 4. Eu sou maior do que o templo. No capítulo 4 de João, os samaritanos são salvos. E quem vai cuidar desse povo? Os discípulos dizem: não, nós somos judeus. Pedro diz: não posso comer carne de porco. E nem cobra. E nem cachorro assado. Não, Senhor, eu não como isso. Os discípulos dizem: nós somos judeus.
Aí Jesus diz: pois vamos rogar ao Senhor da seara que vos mande obreiro. Aí Deus prepara Filipe. Deus já preparou um pastor para estar com os samaritanos. E Deus levanta Filipe e vai pregar e ser o pastor dos samaritanos. Deus abençoe a mim, a você e a sua casa e a nós que estamos engajados nesta grande obra do Senhor nosso Deus. Até a aula de número 6, se Deus quiser. Amém.